Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você já acordou alguma manhã sentindo que algo estava faltando? Que por mais que tentasse, o dia não fluía da maneira que esperava? Hoje vou compartilhar com você uma oração matinal que tem o poder de transformar completamente a sua experiência diária, conectando você diretamente ao coração de Deus desde os primeiros minutos do seu despertar. Se você ficar até o final deste vídeo, descobrirá não apenas as palavras exatas dessa oração poderosa, mas também o segredo por trás de como entregar verdadeiramente o seu dia nas mãos do Senhor, permitindo que Ele guie cada passo, cada decisão e cada momento da sua jornada. Prepare-se para uma revelação que mudará para sempre a forma como você inicia suas manhãs. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas manhãs parecem carregar um peso diferente? Uma sensação de que algo precisa ser ajustado antes mesmo de colocarmos os pés no chão. Será que existe uma forma de começarmos cada novo dia com a certeza absoluta de que estamos caminhando na direção certa? A resposta está mais próxima do que você imagina, e ela começa no exato momento em que abrimos nossos olhos para receber a luz que Deus preparou especialmente para nós. Quando falamos sobre entregar o nosso dia a Deus, não estamos simplesmente repetindo palavras bonitas que ouvimos na igreja ou lemos na Bíblia. Estamos falando de um ato profundo de confiança, de uma decisão consciente de reconhecer que sem Ele, nossos planos são como castelos de areia diante da maré. Você já parou para pensar quantas preocupações carregamos nos ombros logo ao despertar? Quantos pensamentos sobre o que pode dar errado invadem nossa mente antes mesmo de agradecermos por estarmos vivos para viver mais um dia? A oração matinal não é apenas um ritual religioso, é uma conversa íntima com aquele que conhece cada fibra do nosso ser, cada lágrima que derramamos durante a noite, cada sonho que acalentamos em nosso coração. Quando entregamos verdadeiramente nosso dia a Deus, estamos fazendo muito mais do que pedir proteção. Estamos declarando nossa dependência total da sua sabedoria infinita. Mas como fazer isso de uma forma que realmente toque o coração do Pai Celestial? Primeiro, precisamos entender que Deus não está interessado em orações decoradas ou em palavras rebuscadas que tentam impressionar. Ele deseja sinceridade, transparência, a verdade crua do nosso coração. Quando você acorda e sente aquele frio na barriga, pensando nos desafios do dia, é exatamente nesse momento que precisa se lembrar de que não está sozinho nessa caminhada. Você tem um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida, desde a reunião importante no trabalho até o relacionamento que precisa ser restaurado em casa. A oração poderosa que vou compartilhar com você hoje não é mágica, mas ela carrega dentro de si princípios bíblicos que têm o poder de alinhar seu coração com a vontade de Deus. Será que você está preparado para abrir mão do controle total sobre as situações e permitir que o Senhor tome as rédeas? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta revela muito sobre nossa maturidade espiritual e nossa disposição de confiar verdadeiramente em Deus. Muitas vezes, achamos que entregar o dia a Deus significa simplesmente pedir que Ele abençoe nossos planos já traçados. Mas a verdadeira entrega envolve estar disposto a mudar de direção se Ele assim o desejar. Envolve aceitar que seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e que sua visão sobre nossa vida é infinitamente mais clara do que a nossa perspectiva limitada. Você está disposto a essa rendição genuína? Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele começou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Perceba que não é meu Pai, mas nosso Pai, lembrando-nos de que fazemos parte de uma grande família espiritual. Essa consciência muda completamente nossa postura diante da oração matinal. Não estamos pedindo apenas para nós mesmos, mas reconhecendo que somos parte de um corpo maior, onde cada membro afeta e é afetado pelos outros.
A santificação do nome de Deus precisa começar em nós, em nossa forma de viver, de falar, de reagir às situações difíceis. Quando oramos, santificado seja o teu nome, estamos, na verdade, dizendo que queremos que nossa vida seja um reflexo da santidade divina. Isso significa que nossa oração matinal é também um compromisso com a excelência moral e espiritual ao longo do dia. Você está preparado para viver de uma forma que honre o nome do Senhor em cada conversa, em cada decisão que tomar hoje? O reino de Deus não é algo distante que acontecerá apenas no futuro. Ele precisa se manifestar aqui e agora, através de nossas atitudes, de nossa compaixão, de nossa justiça. Quando pedimos, venha o teu reino, estamos convidando Deus para reinar sobre cada área da nossa vida, desde os relacionamentos familiares até as decisões financeiras. Será que estamos realmente dispostos a permitir que Ele seja Senhor absoluto sobre tudo o que somos e temos? A vontade de Deus muitas vezes entra em conflito com nossos desejos imediatos, mas sempre está alinhada com o que é melhor para nós a longo prazo. Pedir que sua vontade seja feita é um ato de humildade e sabedoria, reconhecendo que Ele vê o quadro completo enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Quantas vezes você já agradeceu a Deus por não ter atendido uma oração que na época parecia tão importante? O pão nosso de cada dia representa muito mais do que apenas alimento físico. Representa todas as nossas necessidades básicas, nossa dependência diária da provisão divina. Quando pedimos o pão de cada dia, estamos admitindo que não somos autossuficientes, que precisamos da graça de Deus renovada a cada manhã. Essa humildade é fundamental para uma vida de fé genuína. Você consegue reconhecer que tudo o que tem vem das mãos amorosas do Pai. O perdão é um dos aspectos mais desafiadores da vida cristã, mas também um dos mais libertadores. Quando pedimos perdão pelos nossos pecados e nos comprometemos a perdoar quem nos ofendeu, estamos quebrando cadeias que nos prendem ao passado e abrindo caminho para um futuro de restauração. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Existe algum erro seu que precisa ser confessado diante de Deus? A tentação faz parte da experiência humana, mas não precisamos enfrentá-la sozinhos. Pedir para não sermos induzidos à tentação e sermos livrados do mal é reconhecer nossa fragilidade e buscar a proteção divina. É entender que a vitória sobre o pecado não vem da nossa força de vontade, mas do poder de Deus operando em nós. Em que áreas da sua vida você mais precisa da força de Deus para resistir ao que não é correto? Agora vou compartilhar com você uma oração específica que pode ser sua companheira fiel a cada manhã. Mas antes de falarmos as palavras, é importante entender que a eficácia da oração não está na fórmula exata, mas na sinceridade do coração que a pronuncia. Deus olha para além das palavras e enxerga as intenções mais profundas da nossa alma. Você está com o coração aberto para falar com Ele de forma genuína? Senhor Jesus, eu te entrego este novo dia que está começando. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas contigo todas as coisas são possíveis. Coloco em Tuas mãos cada plano que fiz, cada preocupação que carrego, cada relacionamento que precisa de cura. Guia-me pelos caminhos da justiça, não pelos meus próprios entendimentos, mas pela Tua sabedoria infinita. Pai Celestial, como o sol nasce a cada manhã renovando a esperança, renova também minha fé, minha confiança em Ti. Que meus ouvidos estejam atentos à Tua voz durante todo este dia. Que meus olhos vejam as oportunidades de amar e servir que Tu colocarás no meu caminho. Protege minha família, abençoa meu trabalho e usa-me como instrumento da Tua paz. Espírito Santo, enche-me com Tua presença. Quando eu estiver ansioso, lembra-me de que Tu tens controle sobre todas as situações. Quando eu estiver triste, console-me com Teu amor incomparável. Quando eu estiver confuso, ilumine minha mente com Tua sabedoria.
Que cada palavra que eu falar hoje edifique e não destrua, que cada ação reflita o amor de Cristo. Entrego-te também meus medos, Senhor. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do que não consigo controlar. Substitui todos esses medos pela certeza de que Tu estás comigo sempre, até o fim dos tempos. Que eu não esqueça nem por um momento que sou Teu filho amado, que Tu tens planos de bem e não de mal para a minha vida. Abençoa aqueles que não me amam, perdoa aqueles que me magoaram, prospera aqueles que me desejam o mal. Transforma meu coração de tal forma que eu possa amar como Tu amas, perdoar como Tu perdoas, servir como Tu serves. Que este dia seja não apenas mais um dia na minha vida, mas um dia que faça diferença na vida de outras pessoas através de mim. Essas palavras ganham poder quando saem de um coração que verdadeiramente deseja a presença de Deus. Não se trata de repetir uma fórmula mágica, mas de estabelecer uma conexão real com o Criador do Universo que se importa profundamente com cada detalhe da sua existência. Você percebe como essa oração toca em aspectos práticos da vida enquanto mantém o foco na eternidade? A entrega diária a Deus não termina com a oração matinal. Ela se estende por cada momento do dia. É lembrar-se de buscar a orientação divina antes de tomar decisões importantes. É pausar para agradecer quando algo bom acontece. É clamar por ajuda quando as dificuldades surgem. É viver numa conversa constante com aquele que nunca nos abandona. Como você pode manter essa conexão viva ao longo das próximas horas? Muitas pessoas relatam transformações incríveis em suas vidas quando começam a praticar consistentemente a entrega diária a Deus. Relacionamentos são restaurados, direções se tornam mais claras, a paz interior substitui a ansiedade constante. Não é que os problemas desapareçam como num passe de mágica, mas nossa perspectiva muda completamente quando sabemos que não estamos enfrentando sozinhos nenhuma batalha. Você já experimentou essa mudança de perspectiva? A Bíblia está repleta de promessas para aqueles que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa renovação de forças não acontece apenas uma vez. É um processo diário que começa com nossa entrega matinal e se renova a cada momento em que buscamos a face de Deus. Quando foi a última vez que você sentiu essa renovação sobrenatural de forças? O interessante é perceber como Deus trabalha de formas diferentes na vida de cada pessoa. Para alguns, a resposta vem através de uma paz inexplicável no coração. Para outros, através de oportunidades que se abrem de forma surpreendente. Alguns recebem sabedoria para tomar decisões difíceis. Outros experimentam cura em relacionamentos que pareciam perdidos para sempre. Como Deus tem trabalhado na sua vida quando você verdadeiramente entrega seus dias a Ele. Existe uma diferença gigantesca entre rezar e orar. Rezar pode ser mecânico, automático, sem envolvimento real do coração. Orar é conversar, é relacionar-se, é abrir a alma diante de Deus com total transparência. A oração matinal que transforma é aquela que brota de um coração que realmente quer conhecer mais a Deus e ser conhecido por Ele. Qual tem sido sua experiência? Você tem rezado ou realmente orado? A gratidão é um elemento fundamental que não pode faltar na nossa oração matinal. Mesmo quando as circunstâncias não são as ideais, sempre há motivos para agradecer. O simples fato de estarmos vivos, de termos mais uma oportunidade de fazer diferente, de podermos escolher uma atitude melhor, já é um milagre que merece nosso reconhecimento. Pelo que você pode ser grato neste exato momento? Quando entregamos nosso dia a Deus, também estamos entregando as pessoas que amamos.
Nossos filhos, cônjuge, pais, amigos, todos precisam da proteção e direção divina tanto quanto nós. Incluir nossos entes queridos na oração matinal é um ato de amor que transcende o que podemos fazer por eles com nossas próprias forças. É reconhecer que o amor de Deus por eles é ainda maior que o nosso. Você tem colocado sua família nas mãos de Deus através da oração? A oração matinal também é um momento de preparo espiritual para as batalhas que podem surgir durante o dia. Não batalhas físicas, mas os conflitos internos, as tentações, os desafios morais e éticos que enfrentamos numa sociedade cada vez mais distante dos valores cristãos. É como vestir a armadura de Deus antes de sair para o campo de batalha. Você tem se preparado espiritualmente para enfrentar os desafios de cada dia? Uma das coisas mais bonitas sobre a oração é que ela não precisa ser perfeita para ser poderosa. Deus entende nossos gemidos inexprimíveis, conhece nossos pensamentos antes mesmo de os formarmos em palavras. Às vezes, a oração mais sincera é aquela feita com lágrimas, quando as palavras não são suficientes para expressar o que sentimos. Você já teve momentos assim de total transparência diante de Deus? A consistência na oração matinal cria um hábito espiritual que fortalece nossa fé progressivamente. Assim como exercitar o corpo físico traz resultados visíveis com o tempo, exercitar nossa vida de oração produz frutos espirituais que se manifestam em maior paciência, amor, alegria e paz. É um investimento de longo prazo no nosso crescimento espiritual. Você tem sido consistente em sua vida de oração. Muitas vezes subestimamos o poder da oração intercessória, ou seja, orar por outras pessoas. Quando incluímos em nossa oração matinal pedidos por aqueles que estão sofrendo, por líderes governamentais, por missionários ao redor do mundo, estamos participando da obra de Deus de uma forma sobrenatural. Nossa oração pode tocar vidas do outro lado do mundo, pode trazer esperança para quem perdeu a fé. Por quem Deus tem colocado no seu coração para interceder? A paciência é uma virtude que se desenvolve especialmente através da vida de oração. Quando entregamos nossos pedidos a Deus e não vemos respostas imediatas, aprendemos a confiar no tempo dele, que é sempre perfeito. Às vezes a demora não é negação, é preparação. Deus está preparando circunstâncias, pessoas e até mesmo nosso próprio coração para receber o que pedimos da melhor forma possível. Você tem exercitado a paciência em sua vida de oração? O perdão a nós mesmos é tão importante quanto perdoar outras pessoas. Muitas vezes somos nossos piores críticos, carregando culpas por erros do passado que Deus já perdoou completamente. A oração matinal é um momento de receber novamente a graça divina, de lembrar que seus misericórdias se renovam a cada manhã. Existe alguma culpa que você precisa entregar definitivamente aos pés da cruz? A oração não muda apenas nossas circunstâncias, ela muda principalmente nosso coração. Quando oramos por alguém que nos magoou, descobrimos que é impossível continuar odiando. Quando oramos por sabedoria antes de tomar decisões, nossa perspectiva se amplia. Quando oramos por paciência, encontramos forças para lidar com situações difíceis. Como a oração tem mudado seu coração ao longo do tempo? Um aspecto maravilhoso da oração matinal é que ela nos conecta com cristãos de todo o mundo que, em fusos horários diferentes, também estão começando seus dias conversando com Deus. É como se fizéssemos parte de um coral global que entoa louvores e súplicas ao Criador em todas as línguas e culturas. Essa comunhão espiritual transcende fronteiras e denominações. Você já pensou que suas orações se juntam às de milhões de outros filhos de Deus ao redor do mundo? A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar. Mas isso não significa ficar de joelhos o dia todo repetindo palavras. Significa manter uma atitude de oração, uma consciência constante da presença de Deus em nossa vida. A oração matinal é o que dá o tom para essa comunhão contínua durante todo o dia. É como afinar um instrumento musical antes de tocar uma sinfonia.
Você consegue manter essa consciência da presença de Deus ao longo do dia? Existem momentos em que a oração pode parecer seca, sem emoção, como se nossas palavras não chegassem além do teto. Isso é normal e não significa que Deus não está ouvindo. Às vezes, é nesses momentos de aparente sequidão espiritual que nossa fé é mais testada e fortalecida. É quando continuamos orando, não por sentir, mas por convicção, que demonstramos maturidade espiritual. Como você lida com os momentos de sequidão na oração? A oração matinal também é um momento de entrega dos nossos sonhos e projetos pessoais. Às vezes, temos planos tão específicos para a nossa vida que esquecemos de perguntar a Deus se eles estão alinhados com seus propósitos para nós. Entregar nossos sonhos não significa desistir deles, mas submetê-los à vontade divina e estar disposto a ajustá-los conforme a direção que recebermos. Quais sonhos você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Uma das maiores bênçãos da oração é a paz que ela traz ao coração. Não uma paz baseada nas circunstâncias externas, mas aquela paz que excede todo entendimento, que vem de saber que estamos nas mãos de um Deus que nos ama incondicionalmente. Essa paz nos capacita a enfrentar qualquer tempestade com serenidade. Quando foi a última vez que você experimentou essa paz sobrenatural através da oração? A oração matinal nos lembra de que cada dia é um presente de Deus, uma nova oportunidade de viver para a sua glória. Mesmo quando acordamos desanimados ou preocupados, a oração tem o poder de renovar nossa perspectiva e nos lembrar de que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você tem visto cada dia como um presente divino ou apenas como mais uma obrigação a cumprir? A humildade é um fruto natural da vida de oração. Quando conversamos regularmente com o Criador do Universo, não podemos deixar de reconhecer nossa pequenez diante de sua grandeza. Mas paradoxalmente essa humildade nos eleva, pois descobrimos que apesar de nossa insignificância cósmica, somos infinitamente preciosos aos olhos de Deus. Como a oração tem cultivado humildade em seu coração? Às vezes, Deus responde nossas orações de formas totalmente diferentes do que esperávamos. Pedimos uma porta e Ele abre uma janela. Pedimos cura física e Ele nos dá cura emocional. Pedimos prosperidade financeira e Ele nos enriquece espiritualmente. Aprender a reconhecer e aceitar essas respostas diferentes é parte do crescimento na fé. Você tem conseguido enxergar as respostas de Deus, mesmo quando elas não correspondem exatamente às suas expectativas? A oração matinal também fortalece nossa resistência espiritual. Assim como uma alimentação saudável fortalece nosso sistema imunológico físico, a comunhão regular com Deus fortalece nossa capacidade de resistir às influências negativas ao nosso redor. Somos bombardeados diariamente por mensagens que contradizem os valores cristãos, mas uma vida de oração sólida nos mantém firmes em nossos princípios. Em quais áreas você sente mais necessidade dessa resistência espiritual? É importante entender que a oração não é um ritual para impressionar outras pessoas ou uma performance religiosa. É um encontro íntimo entre você e seu Criador. Não importa se suas palavras são eloquentes ou simples, se você está ajoelhado ou em pé, se você ora em voz alta ou em silêncio. O que importa é a sinceridade do coração. A esperança é renovada a cada manhã através da oração. Não importa quão difíceis tenham sido os dias anteriores, cada amanhecer traz a possibilidade de um recomeço. Deus não se cansa de nos dar novas oportunidades, de renovar suas misericórdias, de nos oferecer um novo capítulo em nossa história. A oração matinal é o momento de abraçar essa esperança renovada. Em que situação de sua vida você mais precisa dessa renovação de esperança? Muitas vezes, oramos pedindo que Deus mude as circunstâncias ao nosso redor,
mas descobrimos que Ele frequentemente prefere nos mudar por dentro para que possamos lidar melhor com as situações externas. Essa transformação interior é muitas vezes mais valiosa do que a mudança das circunstâncias, pois nos prepara para enfrentar desafios futuros com maior maturidade e sabedoria. Você tem permitido que Deus trabalhe em seu caráter através das circunstâncias difíceis? A oração é também um ato de adoração. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, sua santidade, sua bondade e seu amor, nosso coração naturalmente se inclina em adoração. Essa adoração não precisa ser expressa apenas através de cânticos, mas também através de uma atitude de reverência e gratidão que permeia toda a nossa oração matinal. Como você expressa adoração a Deus em seus momentos de oração? O poder da oração vai além do que nossa mente pode compreender completamente. Estamos nos conectando com o sobrenatural, tocando na eternidade, participando dos mistérios divinos. Há coisas que acontecem no reino espiritual através da oração que talvez nunca venhamos a entender completamente nesta vida. Mas isso não diminui sua realidade ou importância. Você tem fé suficiente para orar, mesmo sem compreender todos os mistérios envolvidos? A oração matinal é também um momento de declararmos nossa identidade como filhos de Deus. Não somos apenas criaturas perdidas num universo imenso. Somos filhos amados do Rei dos Reis. Essa identidade muda completamente nossa forma de enfrentar os desafios, nossos relacionamentos e nossos sonhos. Quando você ora, você se lembra de quem você é em Cristo? Você se lembra que carrega em si a imagem do próprio Deus? A proteção divina é um dos frutos mais preciosos da oração matinal. Não uma proteção que nos isola de todas as dificuldades, mas uma proteção que nos fortalece para atravessá-las. É saber que temos um escudo espiritual, que não estamos à mercê das circunstâncias ou das intenções maliciosas de outras pessoas. É a tranquilidade de saber que nada pode nos tocar sem antes passar pela permissão de Deus. Você tem experimentado essa sensação de proteção divina em sua vida? A fé se fortalece através da prática constante da oração matinal. Cada dia que entregamos a Deus é como um exercício espiritual que desenvolve nossos músculos da confiança. Começamos talvez com uma fé pequena, hesitante, cheia de dúvidas, mas com o passar do tempo descobrimos que essa fé cresce, se solidifica, se torna inabalável. É como uma semente que plantamos no solo fértil da comunhão diária com Deus. Como você tem visto sua fé crescer através da oração constante? O discernimento espiritual é outro presente maravilhoso que recebemos quando mantemos uma vida de oração disciplinada. Começamos a distinguir entre a voz de Deus e as outras vozes que competem por nossa atenção. Aprendemos a identificar quando uma oportunidade é uma bênção divina ou uma armadilha do inimigo. Desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos guia nas decisões mais complexas da vida. Em que situações você mais precisa desse discernimento divino? A oração matinal também nos ensina sobre o tempo de Deus. Descobrimos que Ele tem um cronômetro diferente do nosso, que seus planos se desenrolam em tempos que muitas vezes não compreendemos. Aprendemos a esperar quando precisamos esperar, a agir quando é hora de agir, a descansar quando Ele nos convida ao descanso. Essa sintonia com o tempo divino traz uma paz profunda para nossa alma. Como você tem lidado com os tempos de espera que Deus tem permitido em sua vida? Existe uma intimidade especial que se desenvolve entre nós e Deus através da oração matinal consistente. É como um relacionamento que se aprofunda com o tempo, onde não precisamos mais de muitas palavras para nos comunicarmos. Às vezes, um simples olhar para o céu, um suspiro de gratidão, um momento de silêncio reverente já é uma oração completa. Essa intimidade é um tesouro que nenhuma circunstância externa pode nos roubar. Você tem cultivado essa intimidade com o Pai Celestial?
A oração nos conecta também com o sofrimento de Cristo de uma forma muito real. Quando passamos por dificuldades e as levamos a Ele em oração, descobrimos que Jesus não apenas conhece nosso sofrimento, mas o compartilha conosco. Não é um Deus distante que observa nossas lutas de longe, mas um Salvador que desceu até nós, que chorou nossas lágrimas, que sentiu nossa dor. Como essa realidade transforma sua forma de lidar com os momentos difíceis? A oração matinal estabelece também uma atmosfera espiritual em nosso lar. Quando começamos o dia em comunhão com Deus, essa presença se espalha por todo o ambiente, afetando nossa família, nossas conversas, nossa forma de resolver conflitos. É como acender uma luz que dissipa as trevas, não apenas de nosso coração, mas de todo o espaço ao nosso redor. Como você tem percebido essa influência espiritual em seu lar? O louvor é um componente essencial da oração matinal que muitas vezes subestimamos. Não estamos falando apenas de cantar hinos, mas de ter um coração que reconhece a grandeza de Deus em meio às circunstâncias simples do dia a dia. É ver a mão de Deus no café que esquenta nossas manhãs, no ar que respiramos, no trabalho que temos, na família que nos cerca. Esse espírito de louvor transforma nossa perspectiva sobre tudo. Pelo que você pode louvar a Deus neste exato momento? A perseverança é uma virtude que se desenvolve especialmente nos momentos em que a oração parece não estar sendo respondida. É quando continuamos buscando a Deus, mesmo quando não vemos mudanças imediatas, que nossa fé é refinada como ouro no fogo. Essa perseverança nos prepara para ser pessoas confiáveis no reino de Deus, pessoas que não desistem diante das dificuldades. Em que área de sua vida Deus tem chamado você para perseverar em oração? A oração matinal nos lembra constantemente da eternidade. Em meio às preocupações terrenas, ela eleva nossos olhos para as coisas que realmente importam. Nos ajuda a manter a perspectiva correta sobre o que é temporário e o que é eterno, sobre onde devemos investir nosso tempo, energia e recursos. É um convite diário para viver com a eternidade em mente. Como essa perspectiva eterna tem influenciado suas escolhas diárias? O jejum pode se tornar um companheiro natural da oração matinal em momentos específicos, não como uma obrigação religiosa, mas como uma forma de intensificar nossa busca por Deus, de criar um espaço maior para ouvi-lo, de expressar nossa sede espiritual. É uma forma de dizer que nossa fome de Deus é maior que nossa fome física. Você já experimentou combinar jejum com sua oração matinal em momentos especiais? A oração desperta em nós uma sensibilidade especial para com os necessitados. Quando nosso coração está alinhado com o coração de Deus, começamos a enxergar a pobreza, a injustiça, o sofrimento com seus olhos. Somos movidos a ações concretas de amor e compaixão. Nossa oração se torna não apenas palavras, mas também obras que demonstram o reino de Deus na terra. Como sua vida de oração tem motivado você a servir aos necessitados? A oração também cura feridas emocionais profundas. Quando levamos nossos traumas, mágoas e decepções à presença de Deus regularmente, experimentamos uma cura que vai além do que qualquer terapia humana pode oferecer. É uma cura que toca a alma, que restaura a esperança, que redime até mesmo os momentos mais dolorosos de nossa história. Que feridas em seu coração precisam do toque curador de Deus através da oração? A sabedoria divina se manifesta de forma especial através da oração consistente. Começamos a ver situações complexas com clareza surpreendente, a encontrar soluções criativas para problemas difíceis, a saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando recuar. É uma sabedoria que não vem dos livros, mas do relacionamento íntimo com aquele que é a fonte de toda sabedoria. Em que área de sua vida você mais precisa dessa sabedoria sobrenatural? A oração desenvolve em nós uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Em vez de focarmos no que nos falta, começamos a reconhecer e agradecer pelo que temos.
Descobrimos que somos infinitamente ricos em bênçãos espirituais, que nossa herança em Cristo é imensurável. Essa mudança de mentalidade transforma nossa forma de enfrentar desafios financeiros e materiais. Como você tem cultivado essa mentalidade de abundância através da oração? Se você chegou até aqui, isso demonstra um coração sincero em busca de uma comunhão mais profunda com Deus. Quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, se ainda não fez isso, pois temos muito mais conteúdo que pode ajudar no seu crescimento espiritual. Deixe nos comentários uma oração curta ou um testemunho de como Deus tem trabalhado em sua vida quando você entrega verdadeiramente seus dias a Ele. Sua experiência pode encorajar outros irmãos. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E para continuar esta jornada de crescimento espiritual, não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, onde vamos explorar ainda mais profundamente os segredos de uma vida de oração transformadora.